Ontem aconteceu uma cena que foi vergonha alheia lá no ICL, né? Então, assim, estava lá sendo entrevistado o Jones Manuel, e aí o César Callejon pediu a palavra para falar com o Jones, já está havendo ali uma certa animosidade entre os dois, digamos assim, há um tempo, né? Já se desafiaram para debate, já estão ali trocando farpas tem um tempo. O César Callejon pediu a palavra e protagonizaram uma cena bastante esquisita. Imagino que você já tenha visto em outros canais, eu vou passar aqui um trechinho bem curtinho para que você veja, e depois eu quero pensar sobre o que aconteceu ali e o que isso significa, né? Vamos assistir juntos aqui essa cena do ICL Notícias de ontem. Assistam. Eu quero te fazer um desafio aqui, propositivo no termo de renovar as nossas esquerdas. Vamos fazer o seguinte, Edu. Em 2026, você vai lançar a tua candidatura, Jones. Se você tiver qualquer coisa na casa dos 2 dígitos, eu vou raspar minha conta, eu vou vender meu carro e eu vou te dar 10 mil reais para cada ponto que você tiver. Se você fizer... Pera um pouquinho, deixa eu só terminar, Edu. O debate foi solicitado. Eu estou me conduzindo da forma... Não, mas calma aí. Mas eu tenho o direito de falar aqui porque é o seguinte... Porque... Mas deixa eu só terminar. Não, mas o papo, por enquanto, tá papo de maluco. Por que tá papo de maluco? Porque a gente tá tendo um debate aqui de uma coisa. A gente pode até ter esse debate aqui. Mas a gente tá tendo um debate sobre o que vai acontecer semana que vem. Aí tu pegou e tu levou... Não tem o menor sentido, Callejon. A gente vai fazer esse teu debate, a gente faz... A gente termina. Não, mas a gente tem que terminar o debate que a gente está fazendo para entrar em outro debate. Senão é maluquice. Senão eu chego aqui com vontade de falar de qualquer assunto, eu falo também assim, vamos falar de não sei o quê? Vamos falar sobre a questão do neoliberal e da pesquisa. A questão não é falar de qualquer coisa. Bem, o negócio prosseguiu por uns belos 20 minutos ali, a situação ali ficou bem esquisita, e aí o tópico central ali, né, por trás disso eram as críticas feitas pelo Jones ao governo do Lula, a política econômica do Haddad, e o César Callejon pensa que isso aí não contribui em nada, né? O tipo de crítica que ele fez sabota as esquerdas e não apresenta alternativas viáveis para uma renovação da esquerda. Então o debate vai nesse sentido e, no final das contas, foi ali uma cena de vergonha alheia, como eu falei, né? Aí, para separarmos alguns pontos importantes aqui, a primeira coisa é que o Jones tem todo o direito de criticar o governo, criticar o Lula, criticar o Haddad, criticar o que ele achar que merece ser criticado. Então, assim, inclusive eu penso, né, que os próprios petistas deveriam estar dispostos a criticar políticas do governo PT. O fato de você votar num partido não dá, salvo-conduto para aquele governo fazer o que bem entender. Caberia, inclusive, aos próprios eleitores fazer um tipo de cobrança, um tipo de pressão para que o governo se alinhe com as expectativas dos próprios eleitores. Cobrar ou criticar decisões governamentais, tudo bem. Qual o problema disso, né? Não consigo compreender por que o Callejon se incomoda tanto com as críticas feitas pelo Jones Manuel ao governo petista. É claro que ele tem um ponto importante aqui que vale ser mencionado mais adiante. Mas a primeira coisa, tem todo o direito de fazer as críticas como ele bem entender e como ele achar. O que eu não compreendo é o espaço que o ICL tem dado para o Jones Manuel. Porque ali você tem uma figura que não está, em grande medida, pelo menos, contribuindo para o debate democrático, no sentido de que ele é um crítico da democracia, entre aspas, burguesa, ou seja, ele não é alguém que quer renovar esse sistema por dentro, ele não tem intenção reformista, ele não é alguém que, tem qualquer pretensão, inclusive de se eleger, né? Eu acho que, não sei se o Jones tem expectativa de se eleger num dia, mas não é alguém que pensa no sentido reformista. Ele é alguém que é revolucionário, e ele diz isso o tempo todo. Então, assim, ele é alguém que propõe o fim do modelo democrático burguês, entre aspas aqui, ele propõe o fim do modelo democrático burguês, ele propõe o fim do capitalismo, então não é alguém que está, querendo renovar a política como o Callejon pensa, né? Ou como uma boa parte de uma esquerda democrática, ou de quem é democrata pensa. Nesse sentido das instituições democráticas como existem hoje e é aquilo que a gente conhece, né? Pode ser que haja um modelo melhor, pode ser que haja um sistema democrático mais funcional, mais representativo, poderia haver, mas o que existe é isso. Então, sim, o Jones não faz esse jogo, ele é alguém que visa ruptura com esse modelo, então a crítica dele ao governo petista é a crítica de alguém que acredita que não há como solucionar as contradições do capitalismo e esse sistema burguês, essa democracia burguesa é um reflexo desse sistema econômico. Então, assim, eu imagino aqui para o Jones é irreconciliável melhorias no interior do sistema capitalista. Então, como eu falei, o que me surpreende é justamente o espaço que o ICL dá para alguém que tem uma visão que não tem a perspectiva de melhora nesse sistema.
Basta pensar, por exemplo, né, quando a gente falava dos bolsonaristas ou dos olavistas questionando a urna eletrônica, a gente chamava essas pessoas de malucas, né? Vocês estão questionando a urna eletrônica, é confiável, não sei o que, é um sistema testado, vocês são doidos. Qual adjetivo a gente deveria usar para pessoas que estão propondo o fim dessa democracia como a gente entende e o fim do sistema capitalista? Então a questão é essa. Eu não consigo compreender qual é a lógica de levar essas pessoas para o debate público, de, sabe, legitimar o discurso dessas pessoas, que é um discurso que é completamente descolado de qualquer possibilidade concreta. E aí, nesse sentido, o Callejón tá certo, né? Quando ele faz esse desafio, né, de que, se o Jones se candidatar à presidência, se ele chegar a 2 dígitos, sabe, de votos, que ele vai dar dinheiro lá. Ele tá sendo muito otimista, o Callejón aqui, ele tá jogando bem alto a barra aqui. Se você chegar a 0,5% de votos, já seria um assombro, já seria, nossa senhora, como foi longe. Então, assim, porque esse discurso não tem tração na sociedade. Esse discurso do Jones e dos webcomunistas não tem menor alcance, não tem menor perspectiva de realização. Então, assim, nesse sentido, o Callejón tá muito certo de jogar, né, sabe, jogar real nesse caso aqui, e falar assim, olha, é o discurso descolado do mundo real. Vocês estão atacando o PT, vocês estão criticando o PT, estão criticando o governo, estão criticando o Haddad, criticando o Lula, mas qual é a alternativa? Vocês? A alternativa não é o comunismo como proposto pelo Jones. Inclusive o próprio Jones nem sequer é unanimidade entre os comunistas, né? Tem muitas facções comunistas, muitas divisões comunistas, e o Jones não é dos mais benquistos. Então, como eu falei, não compreendo qual é a lógica de dar tanta visibilidade no ICL para alguém como o Jones, porque simplesmente é uma proposta que não tem qualquer vínculo com a realidade, embora ele seja alguém que estude, que pesquise, que traga lá as informações, que fale de macroeconomia. No final das contas, o objetivo, né, a meta dele, o objetivo final dele não tem qualquer, sabe, viabilidade na realidade do mundo contemporâneo. Então, essa é a dúvida, né? Mas, de qualquer maneira, a proposta feita pelo Callejón ali acabou soando bastante esquisita, né? De fazer esse desafio, de fazer essa aposta com o Jones, me pareceu, sabe, inapropriado, descolado ali com o cenário, de fato, sabe, atravessou ali a entrevista, foi meio antiprofissional, no final das contas. Foi uma cena embaraçosa, uma cena desnecessária e realmente, sabe, causou agora esse furor aí, as pessoas ficaram assim, nossa, que foi isso? O que aconteceu ali? Mas só para resumir, o Jones tem direito de fazer as críticas que quiser ao governo e o Callejón também tem o direito de criticar aquilo que soa para ele e para muita gente também como algo irrealizável, né? Como um delírio de alguém que vive no mundo das estrelas, né? Assim, no mundo de fantasia. E aí, só aproveitando esse vídeo aqui, já que a gente fala de delírio, de mundo de fantasia, o Jones fez essa semana, foi anteontem eu acho, fez um vídeo sobre mim, né, sobre a questão, sabe, do processo contra o Emílio, sobre a questão do vídeo com a Carolina Arcari que eu fiz aqui dias atrás. E aí foi um festival de delírio, né? Não é a primeira vez que o Jones faz um vídeo resposta a mim, no qual ele responde coisas que eu não disse, no qual ele vai falando coisa ali, confrontando os próprios delírios dele, como se estivesse respondendo alguma coisa que eu realmente disse. E aí também nos acusa de crime, ou seja, uma acusação grave feita pelo Jones, e eu sou obrigado aqui a responder algumas coisas que foram ditas ali, né? Então a primeira coisa foi que semana passada foi uma semana no qual aqui o canal abordou vários tópicos relacionados a essa perda de adesão, pelo menos aparente, das pautas identitárias no Brasil. Já é consequência dessa percepção de derrota da esquerda na eleição para prefeito, ou seja, muita gente está se indagando ali como proceder agora. Inclusive a própria proposta ali, né, a própria ideia do Callejón já vem na esteira disso, né? O que a gente faz? A esquerda está se desintegrando, o Lula já está idoso, o PT perdendo espaço, e aí, o que vem depois, né? Não vem Jones depois, não vem comunismo depois, vem outra coisa, mas certamente é uma pergunta importante para se fazer. Como a esquerda recupera espaço nessa disputa política que parece indicar esse encolhimento de pautas de esquerda? Então, como faz isso? E aí vem a situação da Tertuliana, que foi uma situação numa universidade que essa performer fez uma cena lá, protagonizou uma cena mostrando o cu para a audiência. E aí eu fiz alguns vídeos sobre esse tópico, mas sempre pegando esse caso para partir para outra reflexão, que é o que eu sempre fiz no canal aqui. E aí eu preciso ensinar para o Jones aqui como eu opero, né? Ou como muita gente opera no YouTube, né? Ele pode ter outros métodos para produzir esse conteúdo, mas o que boa parte das pessoas faz aqui no YouTube é pegar um tópico que está em voga, é pegar um assunto que está sendo debatido, alguma coisa que está bombando, e usar isso como um gancho, como um ponto de partida para falar outros assuntos que pareçam ser mais relevantes. No meu caso, é singularizar um caso e, a partir disso, tentar pensar numa
uma outra coisa mais genérica. Então, no caso da Tertuliana, o primeiro vídeo que eu fiz sobre isso foi como estava percebendo esse desgaste das pautas identitárias, como pela primeira vez estava vendo muita gente que teria receio de criticar pautas identitárias. A partir desse caso da Federal do Maranhão, se sentiu um pouco mais fortalecida, um pouco mais legitimada para criticar esse tipo de situação. Então, sim, o primeiro vídeo foi sobre isso, foi sobre como isso abriu a comporta ou abriu uma brecha para que pessoas pudessem criticar aquilo que se entende como alguns excessos das pautas identitárias e como as pautas identitárias podem estar chegando a um fim dessa hegemonia, né, hegemonia intelectual na esquerda. Foi o primeiro vídeo sobre isso. O segundo vídeo foi sobre a questão da performance, porque a Tertuliana tinha feito um vídeo para as redes sociais, dizendo que era uma performance, e aí a questão era, sendo performance, ainda assim, performances como uma expressão artística têm seus locais para serem executadas. E aí entra na questão da arte, né, sobre a função da arte, sobre o objetivo da arte, sobre o impacto que a arte tem, sobre o que seria a arte, né, a obra de arte. Então foi uma outra questão, pegando esse caso particular para pensar sobre a obra de arte. E o terceiro vídeo foi com a Carolina Arcari, que foi também sob essa ótica da possibilidade de questionar pautas identitárias, ou questionar o tipo de militância que se faz, ou questionar as ideias subjacentes a certas pautas identitárias. Então, sim, foi um vídeo no qual ela compartilhou conosco a experiência dela como especialista na prevenção de violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, ela está trabalhando desde a perspectiva desse campo específico. Foi isso que ela falou. Aí, a partir disso, o que aconteceu foi essa reação de muita gente indignada porque supostamente a gente estaria aqui negando a existência de pessoas trans, negando o direito delas de se manifestarem, negando, sei lá, o ativismo delas. E não é isso. É claro que essas pessoas têm direito de se manifestar. É claro que elas podem lutar pelos seus direitos. É claro que elas têm existência, é claro que elas têm toda a liberdade de defender as ideias que elas bem entenderem. Mas a questão aqui tem a ver com, como eu falei, esse desgaste desse tipo de militância e as ideias subjacentes. E aí o que acontece é que pessoas, como fez o Jones nesse vídeo também, estão usando isso, né, estão usando rótulos, inclusive, acusações de crime, para criar uma blindagem para que essas ideias não sejam contestadas, nem sequer questionadas. Estão usando isso como se fosse um escudo para que não seja possível fazer crítica. E aí o que acontece é que muita gente tem criticado isso nos bastidores, né, tem criticado várias pautas identitárias, não tem medo de fazer publicamente esse tipo de crítica, porque sabe que a reação será essa. Ou seja, o que aconteceu nessa última semana é justamente aquilo que a gente estava denunciando, que é a impossibilidade de você suscitar questões, críticas, reflexões sobre algo que, em muitos casos, em muitas situações, passam bastante dos limites. Inclusive acusando as pessoas de crime. Outra coisa que disseram também, que acho que vale mencionar, é que ao falar que eu ia processar o Emílio, que eu estaria fazendo assédio judicial. Sério, gente, ao longo de 8 anos que eu mantenho o canal aqui no YouTube, eu só processei uma única pessoa que passou 2 anos me difamando, fazendo vídeos diários sobre mim, daí chegou um ponto que eu falei, não dá, e agora nesse caso. Só que, por exemplo, quando Caetano Veloso processou o Olavo de Carvalho, toda a esquerda celebrou, porque o Olavo havia acusado o Caetano de pedofilia. Que nem sequer é um crime, né? O crime não é pedofilia, o crime é o abuso sexual contra menores. Ou seja, o Olavo acusou o Caetano de um comportamento, de uma prática, e o Caetano, obviamente, se sentindo, difamado, processou o Olavo de Carvalho. Se o Jones Manuel conseguir, me explicar qual é o erro do Caetano nessa história, porque ele não deveria ter processado o Olavo de Carvalho, aí eu entenderia a crítica que ele faz em relação a, entre aspas, assédio judicial, que é uma bobagem, né? Como eu falei, assédio judicial é você usar constantemente a máquina judicial para poder, silenciar os seus desafetos. Jamais fiz nada parecido com isso antes. Então, é simplesmente ridículo. Ou, por exemplo, quando o Felipe Neto processou Antônio Fontinelli, porque havia dito que o Felipe Neto estava estimulando adolescentes a entrarem na Deep Web. E aí o Felipe Neto processou e ganhou contra a Fontinelli. Se vocês conseguirem me dizer qual foi o erro do Felipe Neto em fazer isso, em processar alguém que o estava acusando de uma coisa que nem sequer era crime também, a gente pode tentar compreender essa lógica. Mas o fato é que o vídeo do Jones Manuel é um delírio completo, porque ele nem sequer abordou nenhum dos tópicos que foram mencionados ao longo desses 3 vídeos sobre esse assunto, ou 4 vídeos, depois teve o vídeo sobre o Emílio. Não é a primeira vez que ele faz isso, não é a primeira vez que ele, se propõe a confrontar ideias que eu disse nos meus vídeos, mas passa longe do que foi dito.
Ou seja, nem sequer ouviu o que foi dito, né? Tem um momento no qual ele fala ali, né, que ele nunca aprendeu nada no meu canal. Mas é claro, ele nem ouve o que foi dito, ele nem presta atenção no que foi dito. Então, assim, é claro que não vai aprender nada porque é incapaz de sequer parar e prestar realmente atenção no que a pessoa está dizendo. Ele está respondendo aos próprios delírios, ao próprio mundo imaginário no qual ele habita e que ele acha, né, que ele vai ser o líder de uma grande revolução. E aí, voltando aqui na questão do ICL, né, como eu falei, me preocupa o espaço que se dá a esse tipo de discurso, porque se porventura um dia o Brasil, né, tivesse uma revolução comunista liderada pelo Jones Manuel ou por qualquer outro web comunista que está por aí, eu imagino que a gente sentiria inveja da Coreia do Norte. Porque, sinceramente, falas anteriores do Jones Manuel, né, tweets, ele é um treteiro de Twitter, né, tweets dele antigo prenunciam um mundo no qual ninguém de nós aqui gostaria de viver, né? Eu não gostaria de viver numa sociedade regida pelo Jones Manuel, muito menos se ele fosse presidente, né? O cenário proposto ali pelo Callejon de que ele tivesse, sei lá, 10% de votos numa eleição já seria um cenário bastante assustador imaginar que alguém com as ideias que ele propaga chegasse a esse patamar de votos, né? De qualquer maneira, é lamentável o estado das coisas, lamentável. A cena ali é bastante triste no ICL, né? Desse arranca-rabo que deu lá, e o vídeo de Jones é um delírio completo, né, assim, do começo ao fim. Meia hora de delírio, ele falando sozinho com a própria mente dele, porque ele não abordou nada do que foi dito nos meus vídeos sobre a Tertuliana ou posteriormente. Então, assim, não tem nem o que eu dizer, porque tá respondendo coisas da cabeça dele. Bem, me diga o que vocês pensam aqui sobre essa história do ICL, sobre essa treta no ICL, né? Esse bate-boca que aconteceu lá. Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro para dar uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau!